primeiro lugar, dizer que é uma honra, uma satisfação estar nesse prestigiadíssimo instituto, que faz parte do escritório de advocacia, que é o sonho de todo estagiário trabalhar. Eu tive uma afilhada minha que trabalhou aqui no escritório Bettiol e sempre me deu as melhores referências de integridade, honestidade e eficiência do escritório. Quero dizer ao Dr. Bettiol pai, que é uma honra muito grande conhecê-lo, que o ministro Milton Luiz Pereira foi meu professor de Direito Penal, amigo querido, e era bem a pessoa que o senhor descreveu. E o Geraldo Ataliba, amigo também querido, fui presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo durante 9 anos e fui indicado pelo Geraldo Ataliba. Na época, eu me dava muito melhor com o Geraldo do que com o Celso Antônio. Até o Celso Antônio pôs alguma restrição, mas ele é muito moço. E o Geraldo, o senhor conhece, ele não... Daí eu fui... O engraçado da história é que eu estava preocupado, porque eu não era candidato, e tinha um candidato em Minas Gerais, já tinha lançado a candidatura. E daí eu falei, mas, professor Geraldo, eu não sou nem candidato, não fiz campanha, o senhor está me lançando no dia da eleição. Ele me lançou no dia da eleição, porque ele não gostava do... Tinham 2 outros candidatos, ele não... Daí ele falou, mas tem dúvida que você vai perder a eleição, que você vai ganhar a eleição? Eu disse, claro, não fiz campanha nenhuma. Daí que eu ouvi pela primeira vez, São Paulo elege o poste da esquina. Daí eu disse, muito obrigado. Claro que ganhei a eleição, né? E fui 9 anos presidente, e o Geraldo era, como disse, um amigo extremamente querido. Queria cumprimentar os professores aqui presentes, dizer que eu sou um sujeito indignado. Sou ex-conselheiro federal da Ordem e fui um conselheiro federal indignado, com um monte de coisas, com tudo que acontece, com esse absoluto descaso do nosso poder judiciário na busca da verdade real, da verdade material, processos sendo liquidados por firulas formais. Há uma compulsão pela busca de defeitos formais para crescerem as estatísticas de produção de sentenças e acórdãos. Eu realmente eu sou indignado. Meu pai era professor de Direito e ele apreciava muito um filósofo, escreveu um livro, A Filosofia em Reconstrução, chamado John Dewey. E o John Dewey conta que, certa feita, ele foi assistir uma palestra de um professor, Conway, em Londres, e que esse professor pregava que era hora de criar o Ministério do Desassossego, o Ministério da Angústia, da Aflição, que produzisse aflição nos governantes, que produzisse desassossego, que as repetições, as velhas fórmulas, os velhos conceitos, reutilizados cotidianamente pela administração pública, estavam causando um embotamento do cérebro dos pensadores. Quando eu li aquilo, me causou uma sensação interessante, porque eu sou da época em que o direito administrativo, pelo menos com todo o respeito aos autores clássicos da minha época, ninguém produzia nada de novo. Repetição de velhas fórmulas, velhos conceitos, sem se aperceberem os intérpretes que a fonte de derivação já havia secado há muito tempo. Digui, Gese, conceito de direito público, no tema central, André de Lobader, porque os juristas brasileiros não davam um passo além das lições de Lobader. Alguns, Paul Labande, Otto Meyer, Fritz Fleiner, na Alemanha. Então, o meu universo era extremamente
reduzido, até porque não tínhamos a felicidade que tem os jovens de hoje de ter a internet, o Google. Meu pai tinha uma boa biblioteca, a Universidade Federal do Paraná tinha uma boa biblioteca, mas não era o bastante, não na minha área, muito mais na área de direito civil, direito penal. Então, eu sofria muito, né? Quando fiz o meu mestrado. Meu pai era um homem professor, secretário do tribunal, 6 filhos, pô, não tinha recurso, então, tive que apostar na América do Sul. A minha aposta, meus amigos mais abastados iam para a Europa, para os Estados Unidos. Era Paraguai, Uruguai, os nossos vizinhos, ali e Argentina. Então, foi com grande dificuldade, aí consultando, tive acesso à biblioteca da Universidade de Buenos Aires, depois fui à Colômbia, Universidade da Colômbia, a de São Marcos, em Lima, no Peru, a mais antiga universidade da América do Sul, e vou captando ideias e começo a pensar prospectivamente. Ou seja, aquela interpretação retrospectiva, que consiste exatamente na repetição de velhas fórmulas, aquilo, para mim, era algo que não cabia. Meu orientador, professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, grande homem, foi deputado federal, era um homem conservador. Ele tinha muito medo das minhas ideias. Ele falou, eu tenho medo de você. Você é um sujeito que me causa... Por quê? Porque você vai para a banca, eles vão te destruir. Você tem que ter muita base, e aquilo também me impunha muita responsabilidade. No mestrado, meu tema era a responsabilidade civil do Estado. Naquela época, pouca gente aceitava a responsabilidade objetiva. Até hoje tem gente que... E eu queria dar passos adiante. Inimigo da denunciação da lide na responsabilidade civil. Bom, e daí fui convidado a ir à Argentina. Aliás, eu fui convidado, não, o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. E naquela pureza do professor Manuel, recebeu a passagem da Aerolíneas. Eu não vou poder ir. O assistente direto dele não quis ir. Eu não vou, esse tema contratos não gosto. Ele falou, você não quer ir? Eu disse, eu vou. Aí, também, ingenuidade minha, ele vira a passagem, tinha um endosso na passagem, você lembra como é que era, né? Endossava, assim, era tudo muito mais fácil, nós vimos num Brasil mais fácil. Endosso ao Romeu Felipe Bacelar, a passagem e tal. Sentou-se a máquina de escrever, datilografou lá para o professor Marinhofer. Estou impossibilitado de comparecer, vai me substituir o professor Romeu Bacelar. E lá fui eu. Tinha 26 anos. Cheguei lá, a Argentina era o centro, nós estávamos até conversando, nervoso do direito administrativo da América, os grandes nomes, né, estavam lá, todos. E quem é o professor Marinhofer, aqueles lustres de cristais, foi na sede do Ministério da Marinha, ali na Florida, na esquina da Florida, e eu cheguei lá, apavorado, o professor Marinhofer, daí me indicaram, era um baixinho de colete, fumando charuto. Cheguei, professor Marinhofer, eu sou o professor Romeu Bacelar, o professor Manuel de Oliveira Franco, porque o Manuel não tinha nem ligado, para ele dizendo que não ia. Aí ele pegou, abriu a carta ali, eu disse, como? Franquito não viene? Vais hablar vós? Que tico? Pegou, botou a carta no bolso, não me deu mais a mínima confiança. O professor Manuel disse, o senhor vai chegar lá? E eu fui com o dinheiro contadinho, já vão te apresentar, já lá, o hotel e não sei o quê. Costumo deixar a gente no alvear. Que alvear? Não, ninguém falou nada comigo. Não tinha dinheiro nem para almoçar. Para sorte, a palestra era a primeira, logo depois do almoço. E eu ia falar numa mesa com Agostinho Gordillo, com o Guilherme Andrés Munhoz, que era juiz da Corte de Buenos Aires, e eu. Então, estava lá, Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Agostinho Gordillo, Guilherme Andrés Munhoz. Chegou na hora, eu nem fui almoçar nada, comi umas bolachinhas que tinha lá no... E chegou na hora, chamaram, já propositadamente, porque acharam um desrespeito, e eu hoje acho que foi um desrespeito do professor Manuel. Mandar um menino que eles nem sequer tinham ouvido falar
falar no lugar do professor Franco Sobrinho, que tinha obra sobre contrato, e eu não tinha escrito nada. Aí chamaram o professor Agostinho Gordige, depois o Andrés, o Guilherme, depois eu. Normalmente eu teria que falar primeiro, pô, sou professor estrangeiro convidado, mas que nada, me puseram em terceiro lugar. E daí vieram com aquele papo furado aí. O contrato é uma instituição típica de direito privado, e não sei o quê. E o direito administrativo aproveita peculiaridades, cláusulas exorbitantes. E o professor Manuel disse, vá lá falar o feijão com arroz. Aqueles argentinos conhecem tudo, eles te cortam a cabeça. Eu estava tão louco da vida, porque a fome deixa a gente irritado também. E ouvindo, eu disse, olha, eu vim aqui à República Argentina para aprender alguma coisa. Mas estou profundamente decepcionado. Contrato é instituição típica de direito privado? Contrato é categoria jurídica. Regime jurídico administrativo, isso foi há muitos anos atrás. Regime jurídico administrativo, regime de direito público. Onde é que nós estamos? Cláusula exorbitante. Isso não existe. Por que existe cláusula? Por que fala em cláusula exorbitante? Porque na França aplicava-se o Código Civil francês. O direito administrativo ele passa a existir com aquela lei número 16 da pluviose do ano 8º, 1790, mas não havia nenhuma norma que permitisse ao Estado francês contratar com o particular. Então, eles usavam o Código Civil. Igualdade entre as partes contratantes, observância ao que foi pactuado. Então, na França, era obrigatório para o Estado francês se valer das chamadas prerrogativas e sujeições, botar cláusula no contrato que a parte contratada reconhece que a administração pública tem o direito de, unilateralmente, fazer isso, fazer aquilo, fazer outro mais, etc. Agora, no Brasil ou na Argentina, cláusula exorbitante, se a própria lei de licitações, desde que existe, desde o Código de Contabilidade Pública da União, desde o Decreto-Lei 200, o Decreto-Lei 2386, está lá consignado que todo aquele que contratar com a administração pública tem que aceitar aquele regime excepcional. Então, aqui não existe cláusula exorbitante. É uma imposição de fora da lei para dentro do contrato. E que o contratado já assume que aceita. Muito bem. O regime jurídico administrativo, Jean Rivero disse em 1950 que era um regime de prerrogativas e sujeições. Aliás, muita gente, em bancas de mestrado e doutorado, como diz Maria Silvia Zanella de Pietro, o regime jurídico administrativo é um regime de prerrogativas e sujeições. Quem disse isso foi Jean Rivero, em 1950. A Maria Silvia, na primeira edição do livro dela, da Atlas, ela esqueceu de dar o crédito. Foi puro esquecimento mesmo. E daí ficou como sendo dela. Né? Não, é do Jean Rivero. Mas jamais o Jean Rivero disse que o regime jurídico administrativo é um regime de direito público. Claro, nós temos vários autores no Brasil que defendem essa ideia. Eu até cito, vou deixar aqui para a biblioteca do escritório depois, o direito administrativo, o novo Código Civil, alguns autores brasileiros de elevada suposição que entendem que o regime jurídico administrativo é um regime de direito público. Na minha concepção, é um regime de direito. E estou defendendo isso desde aquela época. A palestra que eu fiz, se agradou ou não agradou, o fato é que, desde aquela época, todos os anos, eu sou convidado para ser conferencista. Ou faço a conferência de abertura, ou intermediária, ou a de encerramento da Associação Argentina de Direito Administrativo, que só tem 2 membros estrangeiros, que sou eu e o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E digo sou eu e o professor Celso porque eu sou mais antigo que ele, como membro da Associação Argentina. Se eu tivesse acolhido os conselhos do meu querido professor Manuel, ninguém ia prestar atenção em mim. Por quê? Porque
Claro, várias circunstâncias conspiraram, né? Dentre elas a fome, o maltratamento que eu recebi. Mas depois da minha palestra, aí já me puseram no hotel. Claro que não foi o Alvear era só para... Mas foi um bom hotel, e daí já me deram uns vouchers para refeição, almoço, jantar e tal, porque eu já estava com ideia de pegar um táxi com o dinheiro que tinha, ir para o aeroporto e voltar, porque eu não teria condição de pagar. Naquela época, o peso argentino valia muito mais que o cruzeiro, né? Então, bom, mas essa posição, claro que é uma posição polêmica, mas nós vivemos o direito administrativo, uma época de terror, Viviane Forestier, falando do horror econômico, da fuga para o direito privado. Vários autores, Maria João Estorninho, uma portuguesa, escreveu páginas e páginas dizendo que havia uma preocupação com a privatização do direito administrativo. Pois bem, quem conhece a história do direito em geral sabe que o direito, dito direito privado, eu acho que essa divisão só vale para efeitos didáticos e pedagógicos. Não considero, não dou nenhum valor para a divisão. Eu acho que o direito é um só, um todo indivisível. Quem aprende isso no primeiro ano da faculdade aprende muito mais facilmente o direito. Que o motivo do ato administrativo, que o tipo do direito penal, que a hipótese de incidência do direito tributário são exatamente a mesma coisa. Então, o que é? É a descrição de uma situação fática que encontra conformidade com a prescrição legal, com o direito, né? Nada além disso. Trabalhando com a ideia de categorias, o contrato é uma categoria, não pertence ao direito administrativo, não pertence ao direito civil, nem ao direito comercial. É uma categoria jurídica, que é afetada pelo regime jurídico administrativo, que não é um regime de direito público, é um regime de direito. Regime de direito. A própria Constituição espanhola diz: a administração pública na Espanha submete-se às normas de direito. Ninguém mais diz as normas de direito público e as de direito privado aplicáveis. Por quê? Porque não tem sentido isso. Submete-se ao direito. Muito bem. Então, é importante imaginar que, diante desse mundo que nós vivemos, de transformações constantes, não é mais possível nós admitirmos que a administração pública acha que o Código Civil é... Claro, o direito civil ele teve muito mais prestígio que o chamado direito público, direito privado. O Código Civil era a constituição dos indivíduos. O ministro Moreira Alves, que nós fizemos aqui, ele disse lá em Curitiba, em alto e bom som, que o direito civil era a base de tudo, o resto era perfumaria, na abertura de um congresso de direito administrativo. O Celso Antônio quase me matou por ter convidado. Falando assim, homem, como é que ele fala uma coisa dessa? Bom, mas ele tinha certa razão. O Código Civil era mais importante que a Constituição. Os civilistas pouco apreço tinham pela Constituição, mas muito mais pelo Código Civil. O Código Civil era o direito, representava o direito positivo da igualdade. O direito público era o direito verticalizado, o direito do Estado. Aliás, eu sou doutor em direito do Estado, eu acho isso um absurdo. Acho que o direito administrativo é o direito do cidadão, é o direito que fornece um verdadeiro arsenal para o cidadão se contrapor a essas ações reprováveis do poder público, que, tal como o escoteiro do mal, pratica uma má ação por dia. Esse é o direito administrativo de hoje. E daí nós vamos perceber o seguinte, e esse foi o motivo, inclusive, do tema dessa palestra, que eu achei fantástico. O direito administrativo, que é, no dizer dos clássicos, um ramo tradicional do direito público, como é que ele pode se relacionar com o direito civil? Eu, como professor de direito, na minha primeira aula, fui falar de ato administrativo, e eu lancei mão do quê? Do Código Civil da época, artigo 81.
Porque se eu trabalho com categoria jurídica, o ato jurídico é uma categoria. O ato administrativo é uma espécie da categoria ato jurídico. Então, eu usava a definição do Clovis Bevilacqua para a minha aula. Ato jurídico é todo aquele que tem por fim imediato adquirir, recordar, transferir, modificar direitos e obrigações. E o que eu acrescentava? A administração pública acrescentava um fim público. E estávamos conversados. Melhor definição de ato jurídico não existe. O próprio Clovis Bevilacqua, quando instado a dizer por que não havia formulado um conceito de contrato no seu código, no seu projeto, ele disse, basta acrescentar ao artigo 81, é todo acordo de vontades, pronto, está aí a definição de contrato, melhor que existe. O que é contrato? É todo acordo de vontades, tem por fim imediato adquirir, transformar, resguardar, transferir ou extinguir direitos e obrigações. Evidente, o código foi revogado, mas ele tem valor doutrinário, sim. Por quê? Porque algumas lições ali são preciosas. E daí, quando eu vou falar da personalidade jurídica, quem traz a personalidade jurídica da União, dos Estados, dos municípios e das autarquias é o Código Civil. Personalidade jurídica, direito público, direito privado, algo meio estranho, né? Até hoje nós lidamos mal com isso. Por que a Ordem dos Advogados do Brasil tem personalidade jurídica de direito público? Não sei. Fundação. A fundação ela é prevista no Código Civil, mas é um instituto que pode ser utilizado pelo direito administrativo e é largamente utilizado. Mas a personalidade jurídica é de direito privado. No entanto, nós temos no Brasil muitas fundações com personalidade jurídica de direito público. Por exemplo, as universidades estaduais do Paraná são fundações com personalidade jurídica de direito público. A Universidade Federal do Paraná, fundação com personalidade jurídica de direito público. Qual a diferença? Evidentemente que o regime jurídico administrativo, ele afeta com muito maior intensidade uma pessoa jurídica de direito público e de direito privado, ainda que integrante da administração indireta. Lógico, nós sabemos disso. Aliás, a própria Constituição demonstra isso ao separar as empresas públicas de sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público e aquelas que exercem atividade econômica. Aquelas que prestam serviço público, do artigo 175, submetem-se quase que integralmente ao regime jurídico administrativo. Por quê? Submete-se à lei de licitações, à lei do concurso público, à lei de responsabilidade fiscal, à lei, já as do artigo 173, embora não submetidas com tanta intensidade, elas submetem-se ao princípio do concurso público, ao princípio da licitação. Tanto é verdade que a Constituição autoriza que, nos seus regulamentos, estipulem regras para aquisição de bens, obras, serviços. Estipulem regras para o recrutamento de empregados e servidores. Muito bem. Aí nós vamos às autarquias, né, que representa o desmembramento da ação do Estado. Eu estava dando aula uma vez na PUC do Paraná, e nas faculdades católicas usava-se colocar um dístico bíblico em cima do quadro negro. E eu falando de autarquia, uma definição de autarquia, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A autarquia é uma entidade criada à imagem e semelhança do Estado. A mesma personalidade jurídica, a mesma responsabilidade civil, o mesmo quadro estatutário de servidores, a mesma divisão interna em órgãos, né, centros de competência, e assim por diante. Mas isso é tratado também no Código Civil. Questão dos bens públicos. O atual Código praticamente repete a lição do anterior. O fato é que o anterior tinha
uma disposição que foi objeto de riso dos portugueses. Um tempo atrás, uns 25 anos atrás, recebemos os estudantes de Coimbra, lá em Curitiba, e eles eram convidados pelo Centro Acadêmico da Universidade Federal. Mas aluno de universidade pública, o senhor sabe como é. Foram para lá, Coimbra, toma umas bebidas aqui, convidaram, vai todo mundo para Curitiba. Convidaram para ir no mês de julho. Hoje saí de lá, estava 4 graus. Bom, naquela época fazia muito mais frio, estava uns 3 graus negativos. Aí eu estava em casa, e o professor das 2 universidades. Senhor Romeu, o senhor que é professor da Universidade Federal, tem uns alunos de Coimbra, estão no aeroporto, lá não sabem nem... Vieram convidados pelo Centro Acadêmico Hugo Simas, da Federal, e não tem ninguém para recebê-los, não tem... Pois um pessoal do Centro Acadêmico esqueceu que tinha convidado, não tinha preparado nada. Aí saíram correndo de última hora, foram no ginásio do Tarumã, pegaram lá uns colchões e cobertores, travesseiro, para botar no chão no ginásio. Eles iam morrer de frio, porque aquilo lá daí vira uma geladeira. Aí a PUC mais aparatada e tal. Conversei com o reitor, não, vou receber. Botou num hotel todo mundo. E eles ficaram na PUC tendo aulas, porque o projeto era esse, de professores de diversas disciplinas, e eu fui encarregado de direito administrativo. E o português disse para mim, professor Bacelar, cá entre nós, aqui no Brasil, as coisas são tão interessantes, né? O Código Civil diz que os bens públicos são inalienáveis. E daí, mais adiante, diz que os bens públicos poderão perder a inalienabilidade, que lhes é peculiar, pelos meios e formas que a lei estabelecer. Então, eles não são inalienáveis. São relativamente inalienáveis. Daí eles, ou relativamente alienáveis. Daí, uma aluna vem e diz, professor, que é interessante aqui a Constituição brasileira, né? Aqui alude-se à vitaliciedade dos magistrados, e naquela época não era só magistrado que era vitalício e professor da Universidade Federal, catedrático. Mas aos 70 anos tem que se aposentar compulsoriamente, então não são vitalícios. Realmente não são vitalícios. E foram me botando em xeque. Quando eles foram embora, eu disse, mas os portugueses somos nós. Nós que somos... Porque umas coisas absurdas. A lei de licitação considera-se investidura para os fins dessa lei alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de terreno público, área excedente que isoladamente torna-se inaproveitável. Aí, mais adiante, vai lá, a investidura dos membros da comissão será de 1 ano. Investidura como elo de ligação entre o agente e a função, investidura como forma de aquisição. Nós não tomamos cuidado com essas coisas, realmente é complicador. Mas eu fui pesquisando no Código Civil e fui vendo que a nossa mentalidade andava muito atrasada, mas não em termos, porque não acho que deva haver comparação com A, com B, com o Estado A ou B. Mas por que o poder público não pode fazer transação? Diz o Código Civil. As partes, quando assim o desejarem, poderão pôr fim ao conflito. Mas há o princípio da indisponibilidade de bens de interesses públicos. Mas e se houver interesse público, devidamente fundamentado? Por que continuar recorrendo indefinidamente, vir aqui para o Superior Tribunal, recurso repetitivo? Por que não fazer um acordo? Por que aumentar o acervo de endividamento do Estado? A saída está no Código Civil. Mas não tem... Se nós considerarmos o regime jurídico-administrativo um regime de direito público, nós não vamos achar uma disposição que nos permita a transação. E daí o Código Civil diz, 111, trata do valor do silêncio. Do silêncio. Tem algum valor negativo, positivo? Para o Código Civil, sim. No silêncio, considera-se aquiescência. Mas a administração pública não pode. Eu tive um caso, primeiro caso, eu sou advogada de algumas concessionárias de rodovias lá no sul do país. E
está escrito no contrato o seguinte, que ao final de cada exercício, a concessionária é uma fórmula paramétrica, que não traz dificuldade alguma, calculará o valor do reajuste da tarifa. E dará ciência deste valor ao poder concedente. Se não houver resposta em 5 dias, considera-se aceito. Os arautos da... De jeito nenhum. Isso é um absurdo. Para a administração pública não pode valer. Eu não sei se vocês leram. Eu gostava muito de um filósofo americano chamado William Parsons. Ele teve 2 discípulos, o Habermas e o Luhmann. O Parsons, ele sempre defendeu que o diálogo entre a administração pública e o cidadão destinatário de seu serviço. Mas na obra do Luhmann, encontrei o seguinte, ele não diz bem isso, porque o valor... Por exemplo, posso ler a obra do nosso professor aqui e extrair ilações que talvez ele nem tenha pensado. Claro, nós não temos direito de tornar ninguém mais inteligente, nem menos inteligente do que é, pela interpretação. Mas a interpretação pode dar asas à imaginação. Mas o Luhmann trabalha com 2 expectativas em relação a essa ligação entre a administração e o cidadão. A primeira, que ele chama de normativa, é a seguinte: se a administração pública ela está presa ao princípio da legalidade, se a lei estipula os passos que a administração deve dar na busca de um certo desiderato, quando a administração pública iniciar um procedimento, que ele diz, a obra chama-se legitimação pelo procedimento, para legitimar o direito do cidadão, na expectativa normativa, ao cabo e ao final, não poderá haver frustração alguma. Por exemplo, a lei diz assim, ao servidor público que durante o período de tantos anos não se afastar do exercício de suas funções, é assegurado o direito a uma licença especial. Eu não me afastei, requeiro, não posso ter frustração. Quero construir uma casa, vou lá, Código de Posturas, Estatuto da Cidade, Código Civil, obedeço tudo. No final, o resultado é a conquista do alvará. Muito bem. Mas ele trabalha com uma outra expectativa chamada cognitiva, cujo resultado haverá de ficar na dependência de um processo de cognição, de conhecimento. E o resultado poderá ser favorável ou não. Muito bem. A administração tem que ser previsível? Tem que ser previsível. Na maior parte das vezes, a expectativa tem que ser normativa. Nós temos que conhecer de antemão os passos que a administração vai dar na busca de um desejo, de um provimento. Ou seja, não pode ser uma administração de surpresas, de rompantes, de sobressaltos. A administração não pode ser assim. Ora, então, se assim é, ou seja, se a administração tem que ser previsível, quando ela escala, quando ela silencia sobre uma dada questão, onde o direito é incontestável, incontrastável, inquestionável, como é que nós não podemos dar um valor para esse silêncio? Na expectativa cognitiva, nós temos lá a Lei 9.784, que é a Lei de Processo Administrativo, que diz: a autoridade tem o dever de decidir. Quantos dias? 30 dias. Não decidiu em 30 dias? Negativa. Vou impetrar um mandado de segurança. O juiz diz: mas o senhor nem esperou a administração se manifestar, já veio me incomodar aqui com esse mandado de segurança? Não, eu esperei 30 dias. Está aqui, Lei 9.784. Aliás, uma boa lei de processo administrativo. Então, o silêncio, artigo 111 do Código Civil, pode e deve ser encampado pelo chamado regime jurídico-administrativo. Nos contratos administrativos, a lei de licitação diz
que apliquem-se as normas de direito público e as de direito privado. Ora, já estou terminando. O contrato administrativo, hoje, pelo Código Civil, ele tem que ter uma função social. Antigamente eu podia, aliás, qualquer contrato tem que ter uma função social. O contrato privado. Antes eu podia contratar privadamente com alguém e estabelecer, estipular. Hoje eu tenho que ter uma preocupação. Será que eu não estou ofendendo o interesse primário, que é o interesse da sociedade? Tenho que ter essa preocupação. Ora, nos contratos administrativos, essa preocupação sempre teve que existir. Mas, de qualquer sorte, não há como você, hoje, dispensar a possibilidade de aplicar alguns temas que são ligados ao direito civil na própria execução dos contratos. Até a exceptio non adimplete contratos, que a lei de licitação tratou de amenizar, mas, porra, exceção de contrato, a administração não cumpriu o contrato, e eu tenho que continuar trabalhando sem receber, sem nada. Ah, mas se for caso de guerra, grave perturbação da ordem ou revolução, aí é paciência, o problema é teu. Desapropriação, direito de extensão, tudo isso nós podemos... Eu alinhei uma série de dispositivos onde o Código Civil, e, aliás, o Fachin já dizia isso, a Constituição de 88, ela, de certa forma, publicizou o direito civil no país, ao contrário do direito administrativo ter sido privatizado, como diziam alguns. Pelo contrário, houve um caminho na direção, o Código Civil caminhou na direção de uma publicização, e não o direito administrativo na direção do direito privado. É evidente que eu teria muito mais para dizer, o tempo passa muito rápido, e eu queria agradecer a atenção de todos, dizer que a minha opinião, evidente, pode ser que alguns não concordem, eu tenho algumas coisas que eu aplico, por exemplo, aquele artigo do Código Civil que trata da preponderância da decisão criminal absolutória sobre a decisão civil, com ampla possibilidade, inclusive quando se trata de extinção da punibilidade pela prescrição e de absolvição por falta de provas. Então, trabalhei muito com todas essas ideias e é difícil, num tempo curto, expô-las todas. Mas eu vou estar à disposição nos debates aí para qualquer questionamento, e mesmo que alguém não concorde, ficarei até satisfeito, porque gosto de me colocar à prova. Muito obrigado. Doutor Romeu, muito obrigado pela sua palestra. Fique tranquilo, realmente essa palestra inaugural dos nossos eventos ela é exatamente para provocar, chamar atenção para alguns pontos, né? Colocar algumas ideias, e os debates realmente são onde a coisa esquenta. Então, vamos fazer uma pausa de 10 minutos apenas, para a gente começar imediatamente os debates. Muito obrigado.